Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, Deus quer que estejamos alinhados não só com a sua vontade, mas conhecendo a sua palavra e o tempo que nós estamos vivendo, a geração em que estamos e o que está acontecendo em todo o mundo à nossa volta. Como é importante sabermos o que está acontecendo e como devemos nos portar. Como é importante olhar para as Escrituras e ver o que Deus quer nos falar. No programa de hoje, conversaremos sobre as consequências do primeiro pecado. Isto mesmo, estamos vendo a origem de todas as coisas e a origem de tudo de ruim que está acontecendo hoje foi lá atrás. Há mais de 6.500 anos atrás, há quase 7.000 anos atrás. O que aconteceu com o primeiro casal, a primeira família, o que aconteceu e as consequências que vieram para toda a raça humana. Vamos ver? Vamos buscar de Deus que Ele nos ajude a viver alinhados com Ele, alinhados com a sua vontade. É isso aí. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, estamos conversando e vendo a origem de todas as coisas, como tudo começou. Então, olhamos neste livro das origens, no livro de Gênesis. E ali nós temos como Deus criou todas as coisas, no capítulo 1. No capítulo 2, nós vamos ver como Deus fez o homem e a mulher, como Deus lhes deu tarefas, como Deus os fez tão diferentes, mas ao mesmo tempo com a mesma essência e a imagem e semelhança do próprio Deus. E vamos ver no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver como o pecado entrou na raça humana e quais foram as consequências do pecado. O que é pecar? O que é o pecado? Hoje as pessoas dizem, não, tudo é relativo, o que é pecado para você não é pecado para mim. O que é pecado para o brasileiro não é pecado para o europeu. O que é pecado para o africano não é pecado para o australiano. Absolutamente. As coisas de Deus, elas são absolutas. Pecado significa errar o alvo. Errar o alvo. Deus colocou o alvo para nós. Deus colocou o certo para nós. Alcançar o certo, alcançar o alvo, ser a imagem e semelhança de Deus, andar em pureza, em santidade na sua presença, esta é a vontade de Deus. E quando não estamos andando em santidade, quando não estamos obedecendo às ordens do Senhor, então nós pecamos, erramos o alvo. Lá no Jardim do Éden, o plano de Deus é que o homem cuidasse, Deus entregou tudo ao homem, Deus deu a escritura de posse da terra, dos animais, deste planeta para o homem, disse, você vai dominar sobre as aves dos céus, os peixes do mar, sobre os animais selváticos, animais domésticos, sobre tudo que se move aqui, você vai dominar. Eu entrego a escritura nas suas mãos. Você vai cuidar e cultivar esse jardim, um jardim que próprio Deus plantou. Quando a gente olha um paisagismo de um Burle Marx, por exemplo, ali no Inhotim, quando nós vemos ali aquela exuberância de cores, aqueles desenhos nos jardins, é algo tão lindo. Mas o homem falhou. Deus plantou aquele jardim, Deus entregou para o homem árvores frutíferas de toda espécie. E além de tudo, o homem poderia viver eternamente, comendo da árvore da vida, mantendo sua saúde. E então, com o pecado, vieram consequências. Olha o que nos diz a palavra em Gênesis capítulo 3, que nos conta essa história. Do verso 8 ao 11, vamos ver que o homem procura se esconder de Deus. A primeira consequência do pecado. Está escrito,
Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Bem, aqui nos conta a história. O homem pecou. A mulher foi tentada pela serpente. A tentação ali estava. O cenário foi montado e o inimigo foi levando a mulher a pensar diferentemente de Deus e acreditar nas mentiras de Satanás. A Bíblia nos diz que Satanás é o pai da mentira. Ele é mentiroso desde o princípio e uma das suas armas é o engano. Ele fala que é bom e é ruim. Ele fala que é certo e é errado. Ele fala que vai dar sucesso e dá ruína. Ele fala que vai trazer vida, felicidade e traz lágrimas e a morte. Porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E ele falou com Eva: é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto aqui? Ela disse: não, a gente pode comer menos desta árvore aqui, ó, do conhecimento do bem e do mal. A gente não pode nem encostar a mão aqui. Deus não tinha falado que não podia encostar a mão. Não poderiam tocar. Deus tinha falado: não poderão comer. Muitas vezes o inimigo traz na sua tentação algo assim que parece tão semelhante à realidade, mas é mentira. Um pouquinho de mentira já é totalmente falso. Uma gotinha de veneno num litro de leite contaminou tudo. Um pouquinho de dúvida com relação a Deus e a sua palavra já contaminou tudo. E Eva acreditou, comeu, tocou, não aconteceu nada, tomou o fruto, não aconteceu nada, comeu do fruto, aí aconteceu. Porque Deus tinha falado: não comam, não comam. Deus não tinha dito: não toquem. Ele disse: não comam. No dia que comerem, morrerão. E houve ali a separação de Deus. Imediatamente o homem percebeu que estava nu. Foi embora aquela glória que os vestia. Foi embora aquela luz que estava sobre eles. Perderam a glória de Deus. E então fizeram para si aventais para cobrir a sua nudez. E quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim à viração do dia. Todos os dias Deus vinha ao encontro deles para conversar. Foi Deus que ensinou Adão a falar. Foi Deus que ensinou e deu a primeira língua, o primeiro idioma. Foi Deus que ensinou. Todos os dias, no entardecer, Deus vinha conversar com Adão. Ele ensinava tudo. E agora eles se esconderam de Deus. O homem tem uma necessidade de Deus. O coração do homem almeja por Deus. Mas quando há o pecado na história, a pessoa quer fugir de Deus. Ela se esconde, é o primeiro ponto. E Deus então perguntou: onde estás? Onde estás? E eles disseram: nós escondemos aqui porque estamos nus. Era para responderem: Senhor, nós escondemos porque pecamos. Desobedecemos a tua palavra, comemos do fruto e agora estamos nus, estamos com vergonha de ti. Mas eles não confessaram seu pecado. Isso tem acontecido na história da humanidade desde então. O homem peca, as pessoas fazem coisas erradas, adulteram, traem a esposa ou traem o marido, traem a confiança dos pais, ou então entram nas drogas, entram no vício, no pecado e se escondem.
se escondem, tentam com a roupa, tentam de uma forma ou de outra se esconder. Se esconder de Deus como se fosse possível. É impossível esconder de Deus, porque primeiro Ele é onipresente, Ele está em toda parte. Segundo, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe onde você está, o que você está fazendo, Ele sabe onde você caiu, Ele sabe o seu pecado. Mas Ele sabe não apenas para te dizer, você pecou, mas para te levantar. Quando Deus disse, Adão, onde estás? Deus não estava dizendo, eu vou acabar com você, você vai morrer agora. Não. Deus queria trazer para o homem esperança para o seu estado. Então, Deus teve de mostrar para Adão, porque ele não confessou. Ele não confessou. Coisa mais difícil as pessoas confessarem, eu errei, eu pequei, eu falhei, me perdoa, eu caí, eu errei. Mas Deus teve de dizer, você comeu do fruto. E então nós vamos ver as acusações mútuas como consequência do pecado. Desde então o homem fica acusando, é a sociedade é a culpada dos crimes, dos bandidos, dos ladrões, das drogas, é a sociedade, é a rejeição, são os bullying, é arrumando desculpas para o pecado com acusações. Eu sou assim por isso, porque meu pai, porque minha mãe, por causa disso, por causa daquilo. Nós temos as nossas escolhas. Nós escolhemos a vida que queremos. Não podemos escolher circunstâncias. Não podemos escolher as coisas que virão, problemas, não podemos escolher o que vai acontecer, mas podemos escolher como reagir diante da vida. São nossas escolhas. E então, em Gênesis 3, de 12 a 13, começam as consequências, as acusações mútuas. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Vieram as acusações. O homem deveria cobrir a mulher, dizer, Deus, nós pecamos, nós falhamos. Eva não pecou sozinha. Ela trouxe o fruto para Adão e ele comeu, e ela também. Mas ele não assumiu a sua responsabilidade. E muitas vezes, quando um casal se separa, quando acontece alguma coisa ruim na família, ou com um ou com outro, os pecados ali estão, as pessoas não assumem a sua responsabilidade. Querem sempre acusar. Eu fiz isso porque ela, eu fiz isso porque ele, é porque meu pai, é porque minha esposa, é porque meu patrão, é porque o governo, é porque... Não acusações. Isso vem como consequência do pecado. As consequências do que veio de Deus para o homem, sobre a serpente e a promessa de Deus. Então, Deus agora vai colocar as coisas em ordem. Para colocar as coisas em ordem, houve uma bagunça, houve uma destruição, houve algo muito sério que foi o homem escolher desobedecer a Deus, o homem voltar as costas para Deus, o homem dizer com a sua atitude, eu quero ser igual a Deus. É o que Satanás, a serpente, havia falado para Eva, vocês serão iguais. Deus não quer que vocês sejam iguais. Mentira. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E Deus quer que sejamos seus filhos, que nos assentemos na mesa com Ele. E Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Deus quer que sejamos semelhantes a Ele. Deus quer e preparou para nós que nós sejamos co-herdeiros com Cristo. Herdemos todas as coisas junto com Jesus. Mas Satanás mente
E o homem acreditou nas mentiras. Então, no versículo 14 e 15 de Gênesis 3, as consequências sobre a serpente. Então disse o Senhor Deus à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. A serpente aqui não é, a gente já pensa que é cobra. Serpente é a palavra para réptil. Nem todos os répteis são sem membros, como a cobra. Não é? Eles têm suas patas, eles têm seus membros, aí o crocodilo, o jacaré, etc., os répteis, como os dinossauros. Mas o Senhor disse: agora você vai ficar sem membros, você vai rastejar sobre o seu ventre e comerás pó. Serpente tem de caminhar ali rente ao chão e comerás pó. Veio a consequência sobre a serpente, mas o Senhor veio trazer uma promessa. Deus, tudo o que Ele faz é de uma maneira tão linda, é para restaurar. Quando Deus mostra o seu pecado, não é para te afundar, mas é para te dar esperança e o caminho da vida e da santificação. Ele disse: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus então trouxe a promessa de um descendente da mulher. Deus aqui vai dizer: mulher, você foi usada para ser tentada e para entrar o pecado na raça humana. Mas eu vou usar você, a tua semente, para restaurar a raça humana, para trazer a vida, porque veio a morte. Agora vou usar você e a sua semente, o seu descendente, para trazer a vida, a ressurreição e a salvação, o perdão. Porém, inimizade. Eu acho que todas as pessoas têm um certo asco, um certo medo, sobre a serpente. Serpente não é um animalzinho de estimação. Quando a gente vê alguém criando uma serpente como animal de estimação, a gente fica meio assim, achando, está meio esquisito, porque realmente há uma inimizade entre a serpente e o homem. Porém, inimizade. Mas o Senhor disse que o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. A promessa foi realizada em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Jesus veio, o que ele pregou, o que ele ensinou, é exatamente para desfazer toda mentira, tudo que Satanás tem construído no mundo para derrubar os princípios de Deus. Jesus veio para desfazer estas obras. E Jesus veio para mostrar o caminho da vida, o caminho do retorno, o caminho da paz, o caminho da reconciliação, o caminho da salvação em Jesus. Ele veio mostrar que nele, através dele, nós podemos ter vida, e vida com abundância. Jesus, o Filho de Deus, nos trouxe a salvação. Mas nós vamos ver que vieram consequências. Veio para a serpente, veio para a mulher e para o homem. Para a mulher, a gravidez com dores e a submissão ao marido. Gênesis 3,16 nos diz: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, nós vemos aí a gravidez com dores. Gravidez com dores. Quantas mulheres morreram no parto? Nós temos exemplos na Bíblia, né, de Raquel, que morre no parto de Benjamim. A esposa de Ofni
ela morre no parto e chama o seu filho Icabô ou Icabode. Nós vemos mulheres morrendo no parto, gravidez com dor. A dor das contrações do útero, a dor para o nascimento da criança. A gente vê os animais, né, os animais selváticos, animais domésticos, tendo os filhos, não é? Mas a mulher com dor, desde a gravidez até o parto. E mesmo depois, né, criando os filhos, sempre com aquela apreensão, aquele cuidado, aquele amor materno. Mas gravidez com dor veio como uma consequência do pecado. Não era este o propósito de Deus. E o Senhor disse, multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores terás os teus filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Não que Deus quisesse dar uma lição na mulher, agora você não pode fazer mais nada sem o consentimento do seu marido, porque você é culpada. Não, não é esse o discurso, não é esta a palavra de Deus. Mas Deus estava agora protegendo a mulher. Até mesmo nos nossos códigos de proteção ao consumidor, nós temos leis que protegem a mulher da conversa do vendedor. Se o marido não está em casa, a mulher faz uma compra de um vendedor que veio à casa ou que ofereceu. Se o marido não aceitar, pela lei de proteção ao consumidor, aquela compra não será efetivada. Por quê? Porque a mulher é levada pelo que ela ouve. Pelo que ela ouve. Foi assim no início. E então, essa proteção do marido é exatamente para que ela saiba sair de alguma situação, para que ela esteja protegida. Então, ela vai dizer, eu vou conversar com meu marido, eu vou ver com ele. Não numa submissão mórbida, uma submissão machista, uma submissão... Não, mas uma proteção que até hoje as nossas leis reconhecem que a mulher precisa. E veio então a maldição da terra, o suor do rosto e a morte física. Adão, verso 17 a 19 de Gênesis 3, e a Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Veio a maldição da terra. Por que a maldição da terra? Porque tudo que nós fazemos de bom ou de errado tem consequências que alcançam tudo que está debaixo da nossa autoridade. Tem pessoas que dizem, não, eu sou dono do meu nariz, eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quero com meu nariz, com meu corpo, ninguém tem nada com isso, ninguém tem nada com a minha vida. Não é verdade. O seu pecado afeta todo mundo. Todo mundo é afetado pelo seu pecado. Aquela pessoa que está ali morando na rua por causa do pecado, que está ali na droga, que está ali... É tão difícil para a gente. Você tem vontade de ir, de tirar aquela pessoa da rua, de dar-lhe uma casa, de dar-lhe dignidade, de dar-lhe um trabalho, mas ela não quer. Ela não quer. O pecado dela afeta até quem não a conhece. Eu separo do meu marido, eu faço o que eu quero, meus filhos não têm nada a ver com isso, eu quero ser feliz. É claro que afeta a vida de todo mundo, das famílias e de todos, até o vizinho, até o conhecido, do amigo, todos são afetados. E aqui nós vimos que
Deus entregou a terra para o homem. É seu, cuida, domina. E a terra então começa a produzir espinhos e abrolhos. Espinho nasce sem que o homem plante, nasce o carrapicho, nasce espinhos, nascem ervas daninhas. A terra foi amaldiçoada. A pessoa, quando ela está vivendo no pecado, parece que não rompe, não vai para frente, não consegue sair, não tem a bênção. Tudo é afetado pelo pecado. Até o sono dela, não consegue dormir, o apetite dela, não tem fome para comer, em todos os sentidos. Vem a consequência do mal. E a terra produzirá espinhos e abrolhos. Tu comerás a erva do campo com o suor do teu rosto. Antes o homem trabalhava, porque trabalhar é tão bom, agir, produzir, criar, construir, tudo isso traz uma satisfação tão grande para o coração. Mas o que aconteceu? Veio o suor, o cansaço. O homem começou a trabalhar sentindo a dureza para tirar o pão, o seu sustento da terra. Veio o suor do rosto, veio o cansaço, veio a estafa, veio o estresse. Vieram como consequências do pecado. No suor do teu rosto comerás o teu pão. E veio a morte, até que tornes a terra, porque tu és pó e ao pó tornarás. Veio a morte. O homem não morreria. Aqui seria um paraíso para sempre. Imagina que delícia! Mas o paraíso só existe sem o pecado. Onde chega o pecado, vira um inferno, vira uma confusão, uma tristeza. O mundo jaz no maligno. Nós olhamos as notícias, nós abrimos a nossa janela, nós saímos de casa, nós podemos ver um mundo no maligno. O pecado, a violência, a corrupção, a maldade, a imoralidade, a pornografia, as abominações cometidas contra Deus. O pecado. As consequências do pecado trazem a morte física e a morte espiritual. A morte física, a separação da alma do espírito do corpo. A morte espiritual, separação eterna de Deus. Falta de esperança e sofrimento. Mas o Senhor deu a promessa. Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro prometido, que nos trouxe a salvação. Vamos orar nesta hora? Que você possa entregar a sua vida ao Senhor, que você possa ter o perdão dos seus pecados e começar uma vida nova a partir de hoje. Vamos fazer isto agora? Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Te entrego minha vida e o meu coração. Toma-me em Tuas mãos, faz de mim uma bênção neste mundo, lava-me completamente com o sangue de Jesus, lava minha mente, purifica-me, lava meus olhos, meus lábios, meus ouvidos, meu coração, minhas motivações, lava-me completamente, para que não haja um só pecado em mim, e que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, dando-me certeza de salvação. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, hoje e para sempre. Recebe a minha vida, eu me entrego a Ti, com tudo que sou, com tudo que tenho, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isto aí, que você possa viver esta vida bonita na presença do Senhor, dia após dia. O Senhor está conosco. Que o Senhor te abençoe ricamente e te espero no nosso próximo programa, quando estaremos aqui para compartilhar a palavra de Deus, alinhando os ponteiros deste tempo com as Escrituras. Deus te abençoe e até lá.